Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia do Grupo Espírita Fraternidade. É uma alegria nos reunirmos mais uma vez em torno do Evangelho de Jesus. Então, iniciamos pedindo a Deus, Pai de infinito amor, que suas bênçãos recaiam sobre nós, pedindo a Jesus, Mestre e amigo, que sua paz seja conosco hoje e sempre, que tenhamos sempre a boa vontade de compreender seus ensinamentos e, acima de tudo, colocá-los em prática, pedindo a espiritualidade amiga, nossos anjos da guarda, que estejam conosco, nos envolvendo, nos incluindo e nos direcionando. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema hoje, perante o mundo, é um texto que está no livro da Esperança, um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E nessa passagem, nessa lição, Emmanuel usa como referência a passagem que está em João, capítulo 14, versículo 1, onde Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim." E aí tem uma passagem que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem dois, onde Kardec coloca que a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Bom, então vamos falar um pouquinho, perante o mundo. Hoje vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo onde temos sempre alguma dificuldade, sempre alguma luta, a enfrentarmos diariamente. E Emmanuel começa o texto falando assim: "Clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita universidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade." O mundo, como diz aqui, a casa de Deus é o universo. Hoje temos a oportunidade de estarmos em um mundo onde requer a nossa cooperação. Então, esperar que o mundo nos traga felicidade é uma ideia que pode nos causar muita frustração, A gente vê constantemente pessoas com a saúde mental abalada, pessoas hoje que enfrentam problemas de depressão, problemas de pânico, porque acreditam que, não que seja exclusivamente esse o caso, mas esperam por muitas vezes que haja felicidade, que a felicidade seja uma constante, na vida, nas nossas vidas, como encarnados. E o que a gente vê, lendo inúmeros textos, que Emmanuel trata sobre esse assunto, quando Jesus pede para que a gente não turbe o nosso coração, é que a felicidade ela não é constante, e ela nem é desse mundo. Jesus também falou isso, Ela nem é desse mundo, porque a gente sabe que é galgando, é trabalhando, é nos aperfeiçoando que vamos melhorar
como espíritos, né, em progresso, em evolução e, consequentemente, melhorar o mundo onde habitamos, né, onde temos a oportunidade de evoluir. Então, quando Emmanuel coloca aqui, né, que o mundo espera a cooperação de quem está encarnado nele, é porque é uma verdade. Se a gente não cooperar para que as coisas melhorem, as coisas não vão melhorar. É um trabalho coletivo. Então, acreditar que teremos uma vida plena, uma vida sem dificuldades, uma vida onde nada de mal nos acontecerá, é um equívoco. É isso que nos traz essa ansiedade, essa falta de fé, acreditando, principalmente se tivermos uma visão de que tudo acontece em uma única vida, né? Imagina quando a gente, uma vida de, sei lá, em média hoje 70 anos, né? 70, 75 anos é a expectativa de vida. Então, você pensar que nesse período temos que ter alcançado todo um grau de conhecimento e de felicidade, e muitas vezes isso nos frustra, porque isso não é possível. Não temos a capacidade de reunir todo esse conhecimento e toda essa felicidade em apenas uma vida. Então, Jesus, quando fala da vida futura, daquilo que nos espera após, né, a morte, a gente percebe que temos que viver da melhor maneira possível, temos que trazer paz no nosso coração, trazer bondade nas nossas ações, naquilo que fazemos diariamente, porque isso são pecinhas que vão se encaixando, como se fosse um Lego, né? Vão se encaixando e vamos tornando a nossa vida menos difícil, mais leve, a fim de iniciarmos o plantio para a próxima, porque hoje estamos colhendo o que já foi plantado lá atrás. Então, a nossa vida, ela é composta desses momentos de dificuldade, que temos que aprender a lidar com ela, e momentos de alegria, onde é o momento de agradecermos, né? É o momento de refletirmos sobre tudo que nos acontece e qual a nossa postura frente a isso. Tem um texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o capítulo Sedes Perfeitos, intitulado O Homem no Mundo. E tem uma passagem aqui, é uma carta, né, de um espírito protetor, ditada em 1863. E ele fala assim, tá falando aqui, né, sobre como viver no mundo, né? Ele até fala que devemos viver como a sociedade nos pede, né? Ele nos faz um alerta aqui que a gente não deve se retirar da sociedade, viver num mundo de isolamento, a fim de apenas alcançarmos a nossa purificação, né? A nossa elevação espiritual. Ele faz um alerta que não é assim, né? Temos que estar incluídos numa sociedade e viver como essa sociedade vive, no sentido de que não devemos nos excluir, nos isolar, mas devemos ter a percepção do que é certo e do que é errado. Tudo que é excesso, tudo que nos tira, nos leva contra as leis divinas, temos que estar atento, né? Devemos tirar isso da nossa vida, mas não nos excluir da sociedade. Ele até diz assim, ó: sedes alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que se aproximam de sua herança. Então, é ter essa visão de que é possível
dentro de todas as dificuldades, de todas as limitações que temos na nossa vida, no decorrer dos nossos dias, mas é possível imaginarmos que a alegria e a felicidade podem fazer parte da nossa rotina, não há nenhum problema nisso, né? Desde que isso não fira, né? Não traga nada contra as leis divinas. É um equilíbrio que a gente precisa encontrar com é uma linha muito tênue, né? O excesso sempre é ruim, né? Seja o excesso da alegria, o excesso onde nos deixamos levar por coisas que nos afastam do amor de Deus, e seja o excesso da exclusão, no sentido de nos excluirmos da sociedade que vivemos hoje, né? Então, ele pede aqui que a gente deve sempre, a todos os nossos atos, elevar sempre o pensamento a Deus primeiramente, né? Que Ele esteja à frente de tudo, nos dando o caminho, né? O direcionamento, que a gente saiba, antes de iniciar uma atividade, elevar esse pensamento, e quando finalizamos essa atividade, que saibamos agradecer. Então, a nossa rotina, ela é composta de ações que nos trazem alegria, mas que também nos trazem, às vezes, um pouco de tristeza. E faz parte do processo. Devemos caminhar nesse sentido com o intuito de alcançarmos esse equilíbrio. Não nos deixarmos, no sentido, assim, não nos deixarmos cair na questão de que não sou feliz o tempo todo, então minha vida não vale nada. Não é isso. Não seremos mesmo felizes o tempo todo, né? Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 36, ele fala, né, que também fazendo uma referência a essa passagem, não se turbe o vosso coração, Emmanuel fala assim: não afirmou o Senhor, ele afirmou, né? Não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céus sem nuvens. Sempre encontraremos algum obstáculo, alguma dificuldade, né? Alguma questão que nos faça passar por momentos que não são tão bons e fazem parte do processo, não há nada de errado nisso. O que não podemos nos deixar levar é achar que quando eu estou neste momento de dificuldade, onde a tristeza às vezes nos assombra o coração, é achar que isso nunca vai passar e nos deixar entrar numa sintonia onde é difícil de sair, né? A gente sabe que a depressão, as doenças que nos afligem a nossa mente, ela é muito difícil de sair delas, né? Procure sempre ajuda, não deixe de procurar, é importante. A gente sabe que a medicina está aí para isso, mas traga leveza no coração, no sentido de que é natural, faz parte do processo, mas faz parte do processo também entendermos como sair, né? Entendermos que o mundo espera a nossa cooperação também. Ele conta com cada um, né? Fazendo a sua atividade, trabalhando, cooperando e sendo de repente o apoio de alguém, né? Porque às vezes a gente acha que devemos lembrar que estamos no mundo para servir, né? Ficamos esperando que os outros nos sirvam e não é isso. Quanto estamos servindo durante o nosso dia? Estamos realizando a caridade como Jesus nos pediu, né? Estamos fazendo com que a nossa ação, por mais difícil sejam os nossos dias, estamos cooperando com alguma coisa, estamos levando a cooperação, a caridade, o trabalho de
de ouvir, né, de uma palavra de apoio. Estamos exercendo isso, né? Então as nossas lutas, elas são constantes, fazem parte do mundo que vivemos, mas não podemos fugir deste mundo. Estamos numa sociedade onde cada um executando a sua tarefa, se possível executando a tarefa de forma a cooperar, vamos caminhando para um mundo melhor, né? A gente sabe que faz parte da lei, a lei de progresso está aí, ela vai se cumprir, né? Num outro texto aqui também de Palavras de Vida Eterna, Emmanuel coloca, né, na lição 56, não procures assim fugir à luta que te oferece o valor. Aceita os desafios da senda, né, do trabalho, como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos, né? Começar por nós, né? Elevar, como diz aqui no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando se começa ou acaba uma obra, uma atividade, uma rotina do seu dia a dia, elevar o pensamento ao Criador, né? Nos mantermos sempre em oração, em prece. O mundo, ele passa por questões muito delicadas, muito importantes, e são naturais, não há nada fora do lugar, né? Não há nada fora do conhecimento divino. Então, termos confiança de que tudo vai passar, mas que enquanto estamos no mundo, a nossa cooperação, o nosso auxílio, a nossa boa vontade, o nosso trabalho no bem é o Lego, é a pecinha, cada um fazendo a sua parte. Vamos conseguir montar este quebra-cabeça, conseguir montar esse mundo que está prometido para nós, né? Essa certeza de que somos herdeiros, né? Como diz aqui também no texto, né? Somos herdeiros do céu. Então, que contemos aí o dia para que essa herança aconteça, que a gente tenha direito a essa herança. Mas é um trabalho constante, é uma dedicação que temos que oferecer da nossa boa vontade, da nossa o meio que temos de auxiliar a espiritualidade, que também nos auxilia constantemente, conta conosco diariamente para que boas ações, que a gente seja ferramenta, né? Que possamos sempre ser a ferramenta da espiritualidade superior, a fim de ajudar nesse progresso, a fim de auxiliar, de cooperar. Então fica aí que a gente não turbe os nossos corações, né? Não nos deixemos aí entrar nessa sintonia onde achando que o mundo não tem salvação, né? Não tem nada fora do lugar. Vamos fazer cada um a nossa parte, né? Sempre que possível, levar um sorriso, cooperar com alguém, levar uma palavra de consolo, nos mantermos aí sempre num ambiente de paz, para que a espiritualidade, para que Jesus, que conta tanto com cada um de nós, para que a sua obra, né, a obra de Jesus seja aí realmente implantada no mundo que vivemos, que é uma escola, onde nos ensina que Deus nos ama infinitamente, porque nos dá todos os dias a oportunidade de sermos melhores. Então, que a gente aproveite essas oportunidades e que a gente seja ferramenta para que a espiritualidade possa sempre nos auxiliar e auxiliar também o próximo, que é isso que importa. Estamos aqui para servir
e para cooperar para que esse mundo se torne melhor. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, que nos dê sempre as suas bênçãos, que a paz de Jesus esteja com todos no decorrer da semana. Fiquem com Deus e até a próxima.